Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de domingão, né? Dia 19 de outubro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 12 jogos e no final do vídeo vou estar deixando o bilhete pronto, bilhete de alavancagem e o nosso bingo aí para essa rodada, tá galera? Já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o trabalho do Bet Green, tá? Seu like é muito importante. Vamos em busca aí de pelo menos 500 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá galera? Outra coisa importante, eu lancei esse vídeo aqui, ó, como ser lucrativo nas múltiplas, bilhete, bingo. É um vídeo bem interessante, tá galera? Depois dá uma conferida aí que acredito que você que gosta de fazer aqueles bingo, aqueles bilhetes com 7, 8 ou até mais jogos, vai ser muito útil esse vídeo aqui que eu criei para vocês, tá? Deixa seu like também no vídeo, se inscreva no canal e confere esse vídeo aqui que é importante, tá show? E vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui na rodada, né? A gente vai ter muitos jogos aí nessa rodada de domingo, né? Assim como teve bastante jogos aí nesse sabadão, né? A gente vai ter campeonato italiano, campeonato inglês, alemão, holandês, campeonato da Turquia, Brasileirão Série A, espanhol, Série B. Vamos ter muitos jogos aí bons nessa rodada de domingo, tá? Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, o jogo começa bem cedo, 7h30 da madrugada a gente tem aqui campeonato italiano. Vamos ter o time do Como jogando em casa contra a Juventus. Válido aí pela rodada 7. E na classificação a gente vai ver, né? A Juventus em quinto lugar, 3 empates seguidos, né? Tá com 12 pontos. Ainda não perdeu, né? 3 vitórias e 3 empates. E do outro lado a gente tem o time da casa, né? O time do Como aí que tá com 9 pontos, né? 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Vai fazendo a campanha boa, né? Nesse início de campeonato. E a gente vai ver aqui no confronto direto, né? O confronto direto teve 4 jogos, inclusive pela Série A de 2002, 2003, 2024 e recente, né, no mês de de julho, né, julho não, na verdade foi fevereiro, né, tô vendo aqui dia 7 de fevereiro, né, que foi na última temporada, a Juventus acabou vencendo por 2-1, né, na verdade a Juventus venceu 3 vezes e empatou uma, né, não perdeu aí nesses 4 jogos que enfrentou essa equipe do Como. Aqui na minha opinião, galera, o mercado de gols aqui muito bom, tá, primeira opção que a gente pode estar pegando é o mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção a gente pode pegar aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, próximo jogo aqui, campeonato inglês, Premier League. Vamos ter o Tottenham jogando em casa contra o Aston Villa. 10 horas da manhã esse jogo, válido pela rodada 8. E a gente vai ver na classificação até o momento, né, o Tottenham em quinto lugar com 14 pontos, enquanto o time do Aston Villa está lá em 13º lugar com 9 pontos, né? Porém, vem de 2 vitórias seguidas contra o Burnley e contra o Fulham, né? Então, vem de 2 vitórias seguidas e vai tentar emplacar uma reação, né? Já o time do Tottenham vem de uma vitória importante fora de casa contra o Leeds United e antes disso empatado contra o Wolverhampton em casa por 1-1. No confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o Aston Villa venceu 3 vezes e o Tottenham venceu 2. Então assim, tem um equilíbrio no confronto direto, querendo ou não, e acredito que vai ser um jogo bem equilibrado aí nessa rodada 8 da Premier League. Primeira opção aqui, galera, ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que o Aston Villa vai surpreender e vai vencer fora de casa. Agora, próximo jogo, o campeonato alemão, Bundesliga. Vamos ter aqui o Freiburg jogando em casa contra o Frankfurt. 10h30 da manhã esse jogo, válido pela rodada 7. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, galera. Já tem vários jogos rolando aqui por sinal, tá? A gente vai dar uma olhada aqui, o time do Frankfurt 9 pontos e o Freiburg, que é o time da casa, com 8 pontos, né? Freiburg em 10º lugar e Frankfurt em 9º lugar, né? Então estão bem coladinhos aqui, diferença apenas de 1 ponto de uma equipe para outra. O Frankfurt tem o melhor ataque do campeonato, né? Segundo, né? Melhor ataque do campeonato, aí ficando atrás apenas do Bayern de Munique. Porém, é uma equipe que sofreu aí bastante gols, né? 16 gols em 6 partidas. Então, assim, uma equipe que marca muitos gols, mas também sofre muitos gols, né? Na mesma proporção. Confronto direto aqui, o Frankfurt venceu 2 vezes, o Freiburg venceu uma e teve 2 empates, né? E nos jogos mais recentes, tem batido ambos marcam, tá, galera? A gente vai ver aqui, ó, 5-2, 3-3, 4-1 e 3-1. Então, ambos marcam aqui, na minha opinião, tá muito bom, tá? Na minha opinião aí, tá com um nível de confiança bem alto aí para bater esse ambos marcam. E nossa primeira opção vai ser essa, né? Ambos marcam e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 pro Frankfurt. Agora vamos aqui para o campeonato holandês, primeira divisão. Vamos ter o Heracles jogando em casa contra o time do Feyenoord, que é o líder do campeonato.
11h45 da manhã esse jogo, válido pela rodada 9. E a gente vai ver, né, o Feyenoord na liderança do campeonato aí com 22 pontos, né, líder isolado, ainda não perdeu, né, são 7 vitórias e um empate até o momento, fazendo uma ótima campanha, né, um ótimo início. E do outro lado a gente tem o Heracles, que é o último colocado, 1 vitória e 7 derrotas, né, bem o oposto, né, 1 vitória e 7 derrotas, último lugar aí pro Heracles com 3 pontos até o momento, tá? A gente vai dar uma olhada aqui nas odds, galera, que é importante nesse jogo, tá pagando 1,42 pro Feyenoord vencer e 6,70, 7 pro Heracles vencer. Na minha opinião, essa odd de 1,42, 1,45 pro Feyenoord vencer tem grande valor mesmo jogando fora de casa, tá? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora vence e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 pro Feyenoord. Agora vamos aqui para o campeonato inglês, vamos ter o grande clássico aqui nessa rodada 8, né, da Premier League, vamos ter o Liverpool jogando em casa contra o Manchester United. 12h30 esse jogo. Jogo, na minha opinião, onde o Liverpool vem como favorito, tá, galera? A equipe está em terceiro lugar aí com 15 pontos. Vem de 2 derrotas seguidas, né? O clássico Chelsea e também perdeu para o Crystal Palace, né? Então acredito que a equipe não vai querer somar a terceira derrota seguida. E mesmo se tratando de um clássico contra o Manchester, o favoritismo, na minha opinião, é do Liverpool. O Manchester está no meio da tabela aqui em 11º lugar com 10 pontos. A equipe que oscila, né? 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. E no confronto direto, que vale a pena a gente dar uma conferida aqui, a gente vai ver 2 vitórias do Liverpool e 3 empates, né? Então costuma bater muitos empates também nesse confronto direto, tá? Então, assim, pode acontecer mais um empate. Mas eu, particularmente, tô confiando na vitória do Liverpool, né? Tá pagando aqui uma odd, galera, de 1,62 pro Liverpool vencer e 5 uma odd pro Manchester vencer, tá? Então a primeira opção aqui, casa vence Liverpool para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, tá? O Liverpool para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Liverpool. Agora nosso próximo jogo aqui, campeonato da Turquia, a gente vai ter o Fenerbahçe contra o time do Karagümrük. 2 horas da tarde esse jogo, válido pela rodada 9, e a gente vai ver na classificação até o momento o Fenerbahçe aí tá em quarto lugar, com 16 pontos até o momento, né? 4 vitórias e 4 empates, não perdeu ainda, né? E do outro lado a gente tem aqui, galera, o time do Karagümrük, que é o último colocado com apenas 1 vitória e 7 derrotas, né? 3 pontos até o momento. A gente vai dar uma olhada nas odds aqui, tá pagando 1,22 pro Fenerbahçe vencer. Para bilhete até vale a pena, mas agora para entrada simples acredito que um mercado aí para o Fenerbahçe vencer no primeiro tempo seria mais interessante. E tem também o mercado de gols, que é uma opção muito viável também, tá? A gente vai ver confronto direto aqui, o Fenerbahçe venceu os últimos 5 jogos, tá, galera? Sempre batendo aí mais de 2,5 gols. 5-4, 4-2, 2-1, 2-1 e 2-1, né? 2-1 repete bastante vezes. Então aqui a primeira opção a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção a gente pode arriscar aqui, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Fenerbahçe. Agora vamos aqui para o campeonato italiano Série A, vamos ter o Milan jogando em casa contra a Fiorentina. 3h45 da tarde esse jogo, jogo válido pela rodada 7, e vamos dar uma olhada aqui na classificação. Até o momento o Milan, terceiro colocado aí com 13 pontos, né? Se vencer pega a liderança de forma momentânea, né? Isso porque Roma e Napoli também vão jogar nessa rodada, e a gente vai ver que o Milan vem de uma sequência muito boa, né? Perdeu na primeira rodada, mas depois conquistou 4 vitórias seguidas e um empate no último jogo no clássico contra a Juventus. Já do outro lado a gente tem a Fiorentina, que está na zona do rebaixamento, não venceu ninguém, né? 3 empates, 3 derrotas, campanha bem ruim aí nesse início de campeonato aí para o time da Fiorentina. No confronto direto, galera, a gente vai ver aí que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias de cada um e um empate aí nesse confronto entre Milan e Fiorentina, né? Fiorentina e Milan. As odds aqui tá pagando 1,57 para o Milan vencer e uma odd de 6 para a Fiorentina vencer. Na minha opinião, Milan vai vencer esse jogo, galera. Então a primeira opção aqui, casa vence, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Milan. Agora vamos aqui para o grande jogo da rodada, né, galera? Uma final antecipada, vamos dizer assim, né? Campeonato Brasileiro Série A, vamos ter aqui simplesmente Flamengo jogando no Maracanã, torcida vai em peso para assistir esse jogo, contra o líder Palmeiras, né? Então, assim, não tem o que comentar sobre esse jogo, né? É um jogo espetacular e tem tudo aí pra gente ter um bom futebol aí para assistir nesse domingão aí entre Flamengo e Palmeiras. 4 horas da tarde esse jogo, a gente vai dar uma olhada na classificação. Palmeiras, líder do campeonato com 61 pontos,
E o Flamengo vice-líder com 58 pontos, né? O que significa isso, galera? O Flamengo vencendo, ele não pega a liderança, porque o Palmeiras tem 19 vitórias, né? Então o primeiro critério aqui é o número de vitórias. Flamengo, se vencer, vai a 18 vitórias, né? Então não passa o Palmeiras, mas pelo menos não deixa o Palmeiras se distanciar, né? E se por acaso o Flamengo perder esse jogo, aí complicou, que aí vão ser 6 pontos de vantagem e ainda tem a questão da vitória aí a mais do Palmeiras, né? Então, assim, Flamengo nesse jogo tem que vencer ou vencer se ainda deseja conquistar esse título brasileiro, né? Brigar até o final, né? Então, jogo que promete, né, galera? Cá entre nós aí, os dois melhores do campeonato, os dois melhores ataques do campeonato se enfrentando, né? Flamengo 53 gol marcado, Palmeiras 51. Então, assim, um grande jogo. Confronto direto aqui que vale a pena a gente dar uma olhada. O Flamengo venceu 2 vezes, Palmeiras venceu uma e teve 2 empates, né? Então aqui, galera, nesse jogo aqui, eu sendo flamenguista, eu vou deixar o meu lado torcedor de lado e vou colocar aqui mais de um gol e meio na partida como primeira opção, tá? Acredito que o mercado de gols aqui é o mais seguro. E a segunda opção, galera, vou pegar aqui, Flamengo vence com empate anula, tá? Tá pagando uma de 2 pro Flamengo, vamos pegar um empate anula a favor do Flamengo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo, mas talvez pode acontecer um empate, tá? Tomara que o Flamengo vença. Agora o nosso próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol, La Liga, vamos ter o Getafe jogando em casa contra o Real Madrid. 4 horas da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada aí nessa rodada 9, né, que vai ser completado. O Real Madrid líder do campeonato aí, no 21 pontos, né? 7 vitórias e uma derrota até o momento. E do outro lado a gente tem o Getafe, que é o time da casa, com 11 pontos aqui em 11º lugar. 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Confronto direto, galera. Vamos dar uma olhada aqui no confronto direto aqui para ver, né? Real Madrid venceu os últimos 5 jogos desse confronto direto. Então, assim, favoritismo total pro Real vencer, tá, galera? Mesmo fora de casa, pagando uma odd de 1,47, 1,50. Na minha opinião, tá ótima essa odd, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora vence, tá? Real Madrid para vencer e continuar na liderança do campeonato. E a segunda opção aqui, galera, a gente pega menos de 3 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo para poucos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 pro Real Madrid. Agora vamos para mais jogos do Brasileirão Série A. A gente vai ter aqui Internacional jogando em casa contra o Sport Recife. 6h30 da tarde, jogo válido pela rodada 29. A gente vai ver a classificação internacional, já tem que ligar o alerta, né? 32 pontos aí. No último jogo acabou perdendo para o Mirassol 3-1, então tem que vencer ou vencer esse jogo. E o Sport completamente já rebaixado cá entre nós, né, galera? Infelizmente aí o Sport vai disputar a Série B na próxima temporada, né? 17 pontos, só venceu 2 jogos em 27 partidas que foi disputado. Então aqui nesse jogo, querendo ou não, eu vejo o favoritismo do Internacional, né? Jogando em casa, a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Internacional, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, que não é tão legal. E o Sport fora de casa, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Confronto direto, galera, o Internacional venceu 2 vezes, o Sport venceu 1 e teve 2 empates, né? Tanto é que no primeiro turno o Sport empatou em casa contra o Internacional, um empate de 1-1. Aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Querendo ou não, o Internacional é favorito. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Internacional. Agora mais um jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter aqui o Mirassol, né? Que campanha espetacular que vai fazer no Mirassol, né? Contra o time do São Paulo, né? Que vai vivendo altos e baixos nesses últimos jogos. 6h30 da tarde esse jogo, né? Válido pela rodada 29. E a gente vai ver, né? Mirassol quarto colocado aí, ficando com uma vaguinha na Libertadores, fase de grupo aí até o momento, né? Tá ficando aí com a vaguinha na Liberta, 49 pontos, tem 6 pontos de vantagem aí para Botafogo e Bahia, que são equipes que estão aqui atrás, né? Lembrando que o Bahia tem um jogo a menos, né? Então pode diminuir essa vantagem aí, mas até o momento aí o Mirassol vai aí tentando se garantir entre os 4 melhores e garantir vaga direto para Libertadores, né? Para não ter que participar daquela pré-Libertadores, né? E vem de 2 vitórias seguidas, né? Contra o Internacional e contra o Fluminense, né? Então assim, jogando em casa, se eu não me engano, não perdeu, né? Deixa eu conferir aqui. Não perdeu, cara. São 9 vitórias e 5 empates, né? Mirassol aí on fire jogando em casa, né? O São Paulo, por sua vez, 4 derrotas e 1 vitória nesses últimos 5 jogos, em 8º lugar aqui com 38 pontos. Situação bem complicada aí de São Paulo, né? Que eu achei até que ia brigar aí talvez pro G4, mas vem de uma sequência horrível, né? 2 derrotas seguidas para Grêmio e também pro Palmeiras no Clássico, né? Chegou a abrir 2-0, tomou virada pro Palmeiras. Confronto direto, galera. Confronto direto aí tem bastante jogo por conta do Campeonato Paulista, né? Mas se a gente for pegar no primeiro turno, o Mirassol ganhou jogando lá no Morumbi, tá? Ganhou de 2-0, né? No Campeonato Paulista, aí o São Paulo venceu 3 vezes, empatou 1, né? Mas o que vale aqui é Brasileirão e momento, né? E na minha opinião, o momento do Mirassol tá muito bom. Pagando uma odd de 2,35, tá?
e na minha opinião vale a pena a gente pegar uma dupla hipótese aqui a favor do Mirassol, tá? Primeira opção aqui, casa ou empate, e a segunda opção aqui, galera, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Mirassol. Agora vamos para o nosso último jogo, galera. A gente vai ter Série B aqui, vamos ter um clássico na Série B, né? O famoso Atletiba, né? Coritiba contra Atlético Paranaense. 6h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 33. Jogo importante, tá? Coritiba líder do campeonato com 56 pontos. Se vencer esse jogo aí, fica bem próximo de garantir a classificação. Lógico que tem que depender de outros resultados aí nessa rodada ainda, né? Mas se vencer esse jogo aí, vai ficar bem próximo de conseguir essa classificação, porque vão ficar restando aí 5 partidas apenas, né? Por fim do campeonato, né? Então, Coritiba vai com tudo para vencer aí, especialmente se tratando aí do seu rival Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense, por sua vez, tem que vencer também se ainda deseja voltar para a Série A, né? Tá aqui em 7º lugar, 49 pontos. Se vencer, vai 52, né? Iguala a pontuação aqui do Goiás e passa o Goiás por conta de ter o mesmo número de vitórias até o momento, mas se vencer vai a 15 vitórias, então passa o Goiás, né? Então, assim, o jogo promete ser muito, muito disputado aí, equilibrado, tá? Primeiro turno, o Coritiba ganhou, jogando lá na casa do Atlético Paranaense, né? Na Liga Arena. E no confronto direto aí são 2 vitórias do Coritiba, uma vitória do Atlético Paranaense e 2 empates, tá? E aqui, galera, eu particularmente estou confiando aí que o Coritiba vai vencer esse jogo, tá? Pagando uma odd aí de 2,32. E aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica, casa mais de meio gol, tá? Coritiba marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, casa ou empate. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para o Coritiba. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês os bilhetes, né, que eu prometi aí no começo do vídeo, né? E o nosso bilhete da rodada ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para a rodada de domingo, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, clássico do campeonato inglês, Liverpool e Manchester United. A gente pegou Liverpool vence com empate anula, para dar aquela garantia extra no nosso bilhete. Segundo jogo, campeonato alemão, Freiburg contra o Frankfurt. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. E o terceiro jogo, grande clássico aí do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, né? Mando do Flamengo. A gente pegou Flamengo mais de meio gol, né? No caso, o Flamengo tem que marcar um gol independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd total aqui, galera, de 2. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$200,89. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera. E ele ficou assim, ó. No nosso bilhete de alavancagem dessa rodada de domingo, eu coloquei aqui bem seguro, tá? A gente pegou o primeiro jogo aqui, por exemplo, Fenerbahçe contra o Karagümrük, né, pelo Campeonato da Turquia. A gente pegou mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo aqui, Flamengo e Palmeiras. A gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, tá? No caso, tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. E o terceiro jogo, Campeonato Espanhol, Getafe e Real Madrid, a gente colocou Real Madrid para marcar um gol, independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd de 1,42, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$142,38. Esse bilhete eu acredito que tem 95% de chance de bater, tá, galera? Esse bilhete aqui, na minha opinião, vai bater tranquilo aí nessa rodada, tá? E agora eu vou estar deixando por último, né, o nosso bingo da rodada, e ele ficou assim, ó. O nosso bingo a gente escolheu aqui 5 jogos, tá? Ficou uma odd aí bem interessante, né? De 6,90. E o primeiro jogo que a gente pegou aqui, campeonato alemão, Freiburg contra o Frankfurt. A gente pegou aqui o ambos marcam. Segundo jogo, campeonato inglês, Liverpool e Manchester United. A gente pegou vitória seca do Liverpool. Aí o terceiro jogo, campeonato italiano, Milan contra a Fiorentina. Vitória do Milan. Aí o quarto jogo, Brasileirão Série A, Flamengo e Palmeiras. A gente colocou mais de um gol e meio na partida. E o último jogo aqui, Mirassol e São Paulo, a gente colocou Mirassol ou empate. No final a gente teve essa odd aqui de 6,90. Eu coloquei aqui R$50, tá, galera? Lembrando que bingo é pra gente colocar aí só o troco do pão, aquele valor baixo. Eu coloquei aqui R$50 para poder voltar aí R$362,68, tá? Na minha opinião, esse bingo aqui tem uns 60-65% de chance de bater, tá? Tá um bingo aí muito bem elaborado e vamos torcer para que dê green, né? Pra gente acertar essa odd aí de quase 7 e alavancar nossa banca, tá? Lembrando que o link desse bingo vai estar aí na descrição
descrição do vídeo e no comentário fixado. É só você clicar que você já vai direto para o bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada. Lembrando que é feito lá na Estrela Bet, né, esse bingo. Então, se você não tiver conta lá, já clica nesse link mesmo, faz seu cadastro, aproveita as vantagens que tem dentro do site, promoção todo dia. Tem uma roleta de prêmio lá dentro diária lá que é bem interessante, né? Às vezes você ganha um dinheirinho lá para fazer uma aposta, seja lá qual for, mas é bem interessante, né? Além disso, tem várias promoções, tem odds turbinada, criação de aposta, aposta antecipada. Então, assim, muitas vantagens dentro do site que não tem burocracia nenhuma para você criar sua conta, tá? Então, clica no link aí, faz seu cadastro lá, aproveita as vantagens e aproveita também para fazer o bingo da rodada que ficou muito top, tá show, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro a todos vocês e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!